Olá, minha irmã, meu irmão abençoado, que a luz de Cristo envolva você neste instante sagrado em que nossas almas se encontram pela busca da verdade. Que sua casa seja envolvida por proteção espiritual e que cada palavra aqui dita seja semente de luz em seu coração. Você já estava sozinho em casa, imerso em suas atividades, quando de repente escutou claramente alguém chamando seu nome. Você parou tudo, procurou, perguntou, mas não havia ninguém ali. Ou talvez tenha acordado no meio da noite com a certeza absoluta de que alguém te chamou, mas a casa estava em silêncio total. Você pensou que foi imaginação, que estava cansado, que sua mente pregou uma peça, mas no fundo, uma inquietação ficou. Porque aquela voz era real demais, clara demais, próxima demais para ser apenas ilusão. E se eu te dissesse que Chico Xavier revelou que esse fenômeno não é coincidência, não é imaginação e certamente não é algo que você deve ignorar? Que por trás desse chamado aparentemente simples pode estar acontecendo algo de extrema importância espiritual e às vezes algo que requer sua atenção urgente? Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais frequentes e mal compreendidos da experiência espiritual humana. Vamos entender por que determinadas pessoas escutam seus nomes sendo chamados, o que isso realmente significa e, principalmente, como reagir quando isso acontecer com você. Porque, segundo Chico Xavier, essa experiência não é aleatória. Ela segue leis espirituais precisas e pode indicar desde uma bênção até um alerta que pode mudar o rumo da sua vida. Prepare-se para descobrir verdades que poucos conhecem sobre um fenômeno que afeta milhões de pessoas, mas que a maioria prefere ignorar por medo ou desconhecimento. Escreva nos comentários "escuto" se você já passou por essa experiência de ouvir seu nome sendo chamado quando não havia ninguém por perto. Vamos formar uma corrente de almas que sabem que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa limitada compreensão consegue alcançar. Chico Xavier, através de suas comunicações com Emmanuel e André Luiz, nos ensinou que vivemos constantemente envolvidos por presenças espirituais. Não estamos sozinhos jamais. Há mentores que nos acompanham, há espíritos familiares que zelam por nós e há também entidades menos esclarecidas que podem se aproximar. Quando você escuta seu nome sendo chamado sem causa aparente, está vivenciando um fenômeno chamado pelos espíritos superiores de contato vibracional direto. É quando uma consciência do plano espiritual consegue tocar sua percepção auditiva de forma tão precisa que você ouve como se fosse uma voz física. Mas aqui está o que Chico revelou de mais importante. Esse fenômeno não acontece com todas as pessoas. Ele requer uma sensibilidade mediúnica específica, mesmo que a pessoa não se considere médium. É como se você tivesse uma antena espiritual mais refinada que capta frequências que outros não conseguem perceber. A primeira verdade chocante que precisamos compreender é que quando isso acontece, há sempre uma intenção por trás. No mundo espiritual, nada é casual. Se um espírito consegue projetar sua voz até sua percepção, é porque ele tem algo importante a comunicar ou porque sua vibração criou uma sintonia que permitiu essa aproximação. Chico costumava dizer que esses chamados são como toques na porta da alma. Alguém está tentando chamar sua atenção, mas nem sempre com boas intenções. Por isso, é fundamental saber distinguir a natureza desse contato. Existe uma diferença abissal entre escutar seu nome sendo chamado por um mentor espiritual que quer te alertar sobre algo importante e escutar seu nome sendo chamado por um espírito inferior que está tentando capturar sua atenção para influenciá-lo negativamente. A maneira como você ouve, o sentimento que fica após escutar e principalmente sua reação a esse chamado
determina se você está sendo abençoado ou se está sendo alvo de uma aproximação indevida. Chico ensinava que pessoas com essa sensibilidade têm uma responsabilidade maior. Elas são como pontes naturais entre os mundos e, por isso, precisam aprender a usar essa capacidade com sabedoria e proteção espiritual. Quando você ignora completamente esses chamados, pode estar desperdiçando orientações preciosas. Mas quando você responde de forma inconsciente e desprotegida, pode estar abrindo portas para influências que não convém receber. A questão não é se esses chamados são reais. Eles são. A questão é aprender a discernir a origem e reagir de forma espiritualmente inteligente. Chico Xavier, através de suas experiências mediúnicas e dos ensinamentos recebidos, classificou os chamados pelo nome em 5 categorias distintas. Compreender essa classificação pode determinar se você responderá adequadamente ou se colocará sua alma em risco. O primeiro tipo é o chamado do mentor espiritual. Este é o mais sagrado e benéfico de todos. Seu mentor espiritual, aquele que o acompanha desde antes do nascimento, às vezes precisa chamar sua atenção urgentemente. Pode ser para alertá-lo sobre um perigo iminente, para orientá-lo sobre uma decisão importante, ou simplesmente para lembrá-lo de que não está sozinho em um momento de dificuldade. Quando é seu mentor chamando, você escuta uma voz serena, firme, mas amorosa. Não há pressa desesperada, não há tom de comando autoritário. É como um pai amoroso chamando um filho querido. Após escutar, você sente uma paz inexplicável, mesmo que não entenda completamente o porquê do chamado. O segundo tipo é o chamado de ente querido desencarnado. Familiares que partiram, especialmente mães, pais e cônjuges, mantêm laços afetivos que permitem esse tipo de contato. Geralmente acontece em momentos específicos, quando você está tomando uma decisão que os preocupa, quando está passando por dificuldades emocionais ou quando algo importante está para acontecer em sua vida. A voz tem características reconhecíveis. Às vezes, você até identifica quem está chamando. O sentimento posterior é de saudade misturada com conforto. É como se alguém que te ama muito estivesse dizendo: "Estou aqui, você não está sozinho." O terceiro tipo é o chamado de espírito necessitado. Este requer atenção especial. São espíritos que ainda não encontraram sua paz no plano espiritual e estão buscando auxílio. Podem ser almas perdidas, confusas, ou que ainda não compreenderam que desencarnaram. Elas se aproximam de pessoas sensíveis, buscando ajuda para encontrar o caminho. Quando é um espírito necessitado, o chamado costuma vir acompanhado de uma sensação de urgência, às vezes de tristeza ou angústia. Você pode sentir um peso emocional inexplicável após escutar. É um pedido de socorro disfarçado de chamado. O quarto tipo é o chamado de advertência coletiva. Há momentos em que entidades superiores precisam alertar várias pessoas simultaneamente sobre eventos importantes. Podem ser avisos sobre catástrofes naturais, mudanças sociais ou momentos históricos relevantes. Nestes casos, várias pessoas sensíveis da mesma região escutam chamados similares. É um fenômeno mais raro, mas documentado. O chamado vem acompanhado de uma urgência coletiva, uma sensação de que algo maior está acontecendo e você precisa estar atento. O quinto tipo é o chamado de espírito inferior, e este é o mais perigoso. Este é o tipo que Chico mais alertava sobre os perigos. Espíritos de vibração inferior, que ainda cultivam vícios, obsessões ou intenções malévolas, podem tentar estabelecer contato para influenciar negativamente sua vida. Quando é um espírito inferior chamando, há sempre algo perturbador no tom. Pode parecer urgente demais, sedutor demais ou autoritário demais. Após escutar, você sente inquietação,
medo inexplicável ou até mesmo impulsos estranhos. É como se algo tentasse te puxar para uma direção que sua consciência sabe que não é boa. O grande perigo é que esses espíritos são especialistas em imitar vozes conhecidas. Eles podem simular a voz de familiares falecidos, de mentores, ou até mesmo criar vozes angelicais para conquistar sua confiança. Chico ensinava que a forma mais segura de distinguir é sempre pelo sentimento que fica após o contato. O bem gera paz, mesmo em meio à orientação séria. O mal gera perturbação, mesmo quando promete benefícios. Me conte nos comentários qual tipo de chamado você já vivenciou. Escreva mentor, familiar, necessitado, advertência ou inferior. Sua experiência pode ajudar outros a identificarem o que estão vivendo. E se este conteúdo está esclarecendo dúvidas que você tinha há tempo, deixe seu like. Isso nos fortalece a continuar revelando essas verdades. Aqui chegamos ao coração do alerta que Chico Xavier fazia questão de transmitir a todos que vivenciavam esse fenômeno. Responder a chamados espirituais sem discernimento pode abrir portas em sua vida que são extremamente difíceis de fechar novamente. Quando você escuta seu nome sendo chamado e imediatamente responde, sim, estou aqui, ou o que você quer, está estabelecendo uma comunicação direta com uma entidade do plano espiritual. E toda comunicação cria vínculos. Toda resposta é um convite para maior proximidade. Se for seu mentor ou um ente querido em luz, essa proximidade será benéfica e protetiva. Mas se for um espírito inferior com intenções questionáveis, você acabou de dar permissão para que ele se aproxime ainda mais de sua vida. Chico relatava casos de pessoas que, após responderem descuidadamente a chamados espirituais, começaram a experimentar uma série de problemas: insônia, pesadelos recorrentes, irritabilidade sem causa, impulsos estranhos e até mesmo o desenvolvimento de vícios que não tinham antes. O mecanismo é simples de entender. No mundo espiritual, sua resposta consciente a um chamado é interpretada como autorização para maior contato. É como se você estivesse dizendo, pode se aproximar, estou disposto a escutar. Um dos casos mais marcantes que Chico documentou foi de uma mulher que começou a escutar seu nome sendo chamado todas as noites por volta das 3 horas da madrugada. Inicialmente, ela ignorava, mas a curiosidade cresceu e ela começou a responder mentalmente: quem é você? O que quer comigo? Em poucas semanas, ela desenvolvia conversas mentais complexas com essa presença. A entidade se apresentava como um espírito evoluído que vinha ensiná-la sobre espiritualidade. Começou dando conselhos aparentemente sábios, depois orientações sobre sua vida pessoal, até que gradualmente começou a induzir comportamentos destrutivos. A mulher passou a ter surtos de raiva inexplicáveis, a tomar decisões impulsivas que prejudicavam seus relacionamentos e desenvolveu uma obsessão por práticas espirituais duvidosas. Levou meses de trabalho de desobsessão para que ela se libertasse completamente dessa influência. O que havia acontecido? Ela permitiu que um espírito inferior, habilidoso em sedução espiritual, estabelecesse um canal direto de influência sobre seus pensamentos e emoções. E tudo começou com respostas aparentemente inocentes a chamados noturnos. Chico ensinava que existem espíritos extremamente astutos que se especializaram em capturar pessoas sensíveis através dessa técnica. Eles estudam suas vítimas, identificam suas vulnerabilidades emocionais e gradualmente assumem papéis que as pessoas desejam. O pai que partiu cedo, o amor que se foi, o mentor espiritual que elas sempre sonharam ter. Outro perigo que Chico alertava é o desenvolvimento do que ele chamava de dependência mediúnica. A pessoa passa a esperar pelos chamados, a buscar ativamente esse contato,
e gradualmente perde a autonomia de suas próprias decisões. Ela passa a viver em função das orientações recebidas, sem discernir se essas orientações são realmente benéficas. Há também o risco do que os espíritos superiores chamam de contaminação vibratória. Quando você estabelece contato frequente com entidades de vibração inferior, mesmo sem perceber, sua própria vibração começa a se densificar. Você pode começar a atrair situações negativas, pessoas problemáticas e obstáculos desnecessários em sua vida. Chico documentou casos de pessoas que, após contatos espirituais inadequados, desenvolviam o que ele chamava de aura magnética perturbada. Era como se elas carregassem consigo uma energia que atraía problemas e afastava oportunidades boas. O mais assustador é que muitas dessas pessoas não conectavam os problemas crescentes em suas vidas com os contatos espirituais que vinham estabelecendo. Achavam que estava tendo uma fase ruim, que as coisas estavam difíceis por acaso. Por isso, Chico sempre enfatizava: antes de responder a qualquer chamado espiritual, é fundamental estabelecer proteção, discernir a origem e, principalmente, nunca dar autorização ampla para contatos futuros. A regra de ouro que ele ensinava era: se você não tem certeza absoluta de quem está chamando e por que está chamando, é melhor não responder. É melhor ignorar um chamado benéfico do que abrir porta para uma influência malévola. Agora, chegamos à parte mais prática e importante. Como você deve reagir quando escutar seu nome sendo chamado sem causa aparente? Chico Xavier desenvolveu um protocolo espiritual que protege e, ao mesmo tempo, permite que você receba orientações legítimas. A primeira reação deve ser uma oração imediata. No momento em que você escuta seu nome sendo chamado, antes de qualquer outra reação, faça uma oração mental rápida, mas sincera. Senhor, se esta presença vem da luz, que ela seja bem-vinda e me traga apenas o que for para meu bem e minha evolução. Se esta presença não vem da luz, afaste-a de mim e proteja minha casa e minha família. Que só permaneça ao meu redor o que vibra no amor de Cristo. Essa oração é como um filtro espiritual. Espíritos de luz respeitam sua prudência e se sentem acolhidos por sua fé. Espíritos inferiores, ao perceberem que você tem proteção consciente, geralmente se afastam em busca de alvos mais vulneráveis. A segunda reação é o discernimento pelo sentimento. Após a oração, observe atentamente o que você sente. Não o que você pensa, mas o que sente no peito, no estômago, na alma. Chico ensinava que o corpo físico é um detector natural de vibrações espirituais. Se após a oração você sente paz, leveza ou uma tranquilidade inexplicável, é sinal de que a presença é benéfica. Se você sente inquietação, medo, peso emocional ou qualquer tipo de mal-estar, é sinal de alerta. Confie nessa percepção corporal. Ela é mais confiável que qualquer análise mental que você possa fazer. O corpo não mente sobre vibrações espirituais. A terceira reação é uma resposta consciente e protegida. Se você sentiu paz após a oração, pode responder mentalmente, mas sempre de forma respeitosa e protegida. Se você vem da luz e tem algo importante para me dizer, fale com clareza e amor. Mas saiba que só aceito orientações que me aproximem de Deus e que sejam para meu bem espiritual. Nunca responda com perguntas abertas como: quem é você? Ou o que quer comigo? Essas perguntas podem ser interpretadas como convite para conversas longas e vínculos mais profundos. A quarta reação é estabelecer limites claros. Chico ensinava que é fundamental estabelecer limites desde o primeiro contato. Agradeço sua presença, mas não autorizo que você se aproxime de mim fora do horário de minhas orações. Não autorizo que você influencie meus sonhos, meus pensamentos ou minhas decisões. Se tem algo a me dizer,
diga agora com amor e clareza. Esses limites são respeitados por espíritos de boa índole e servem como barreira para espíritos mal intencionados. Se a presença se identificar como familiar falecido, Chico orientava uma verificação específica. Se você realmente é nome da pessoa, diga-me algo que só nós dois sabíamos, algo que me traga paz e não dor. E se realmente é meu grau de parentesco, abençoe minha vida e siga em paz sua jornada espiritual. Espíritos familiares verdadeiros sempre respeitarão esse pedido e trarão informações ou sentimentos que confirmam sua identidade sem causar perturbação emocional. Se você sentir medo ou desconforto, Chico ensinava a ser firme. Em nome de Jesus Cristo, afaste-se de mim e de minha casa. Não tens autorização para permanecer aqui. Que a luz de Cristo te ilumine e te conduza para onde deves estar. E imediatamente após isso, ore o Pai Nosso ou leia um salmo em voz alta. Espíritos inferiores não suportam vibrações elevadas de oração sincera. Se os chamados se tornarem frequentes, Chico orientava buscar ajuda espiritual qualificada. Isso pode indicar que você tem uma mediunidade se desenvolvendo e precisa de orientação adequada, ou que há alguma situação espiritual em sua vida que requer tratamento. Nunca tente resolver sozinho situações mediúnicas complexas. Procure um centro espírita sério, um médium experiente ou um mentor espiritual qualificado. Chico sempre enfatizava que pessoas com vida espiritual equilibrada, que oram regularmente, praticam a caridade, cultivam pensamentos elevados, naturalmente atraem proteções espirituais que filtram contatos inadequados. Mantenha sua vibração elevada através da oração diária, da leitura de textos inspiradores, da prática do bem e do cultivo de pensamentos positivos. Uma aura limpa é a melhor proteção contra aproximações indevidas. Nunca responda a chamados quando estiver emocionalmente desequilibrado, irritado, triste ou deprimido. Estados emocionais negativos atraem espíritos de vibração similar. Nunca autorize contatos futuros sem saber exatamente com quem está falando e qual o propósito do contato. Nunca permita que presenças espirituais influenciem decisões importantes de sua vida. Orientações espirituais verdadeiras sempre respeitam seu livre-arbítrio e nunca pressionam por decisões imediatas. Chico sempre dizia: a verdadeira comunicação espiritual eleva, esclarece e pacifica. Tudo que perturba, confunde ou inquieta não vem da luz. Agora você possui o conhecimento que Chico Xavier considerava fundamental para qualquer pessoa que experiencia fenômenos espirituais. Escutar seu nome sendo chamado não é motivo para pânico, mas também não é algo que deve ser ignorado ou tratado com leviandade. Cada chamado é uma oportunidade de crescimento espiritual quando vivido com consciência e proteção. Pode ser a voz do seu mentor trazendo uma orientação preciosa, pode ser um ente querido enviando amor e proteção, ou pode ser uma alma necessitada pedindo suas orações. Mas também pode ser um teste de sua vigilância espiritual, uma prova de seu discernimento, uma oportunidade de demonstrar que você sabe distinguir a luz das sombras. A partir de hoje, quando isso acontecer com você, e pode ter certeza de que acontecerá, pois agora você está mais atento a essas realidades, lembre-se do protocolo que Chico nos ensinou. Ore primeiro, sinta depois, responda com sabedoria, estabeleça limites claros. Se este vídeo abriu seus olhos para uma realidade que você já vivia, mas não compreendia, escreva nos comentários "protegido". Essa palavra será sua declaração de que agora você sabe como navegar com segurança pelas experiências espirituais de sua vida. E se você tem uma experiência específica com chamados espirituais que gostaria de compartilhar, descreva-a nos comentários. Pode ser que sua história ajude alguém a compreender melhor o que está vivendo.
Às vezes, nosso testemunho é exatamente a luz que outra alma precisa para encontrar seu caminho. Se você chegou até aqui, sua alma estava faminta dessa orientação. Demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Cada like é um sinal de que essa sabedoria está alcançando corações que precisavam dela. Compartilhe este vídeo com pessoas que podem estar vivendo experiências espirituais sem saber como lidar com elas. Pode ser que você seja o instrumento que leva proteção e conhecimento para alguém que está navegando no escuro. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações, porque aqui você encontra as orientações espirituais que poucos têm coragem de ensinar. Orientações que protegem, que esclarecem, que transformam medo em conhecimento. Venha conosco nessa jornada de despertar espiritual, consciente e protegido. Cada vídeo é uma ferramenta, cada ensinamento é uma chave para você viver sua espiritualidade com sabedoria e segurança. Que a sabedoria de Chico Xavier ilumine sempre seus caminhos. Que seus ouvidos se abram apenas para vozes que vêm da luz. Que sua casa seja um santuário de paz, onde só espíritos benfeitores encontram acolhida. Que a paz do Cristo acalente sua alma. Que os bons espíritos formem uma muralha de proteção ao seu redor. E que você caminhe sempre na certeza de que está protegido pelo amor divino. E lembre-se, no mundo espiritual, conhecimento é proteção. Quanto mais você compreende essas leis, mais seguro você caminha entre os mundos. Que Deus te abençoe imensamente. Até o próximo encontro, onde mais verdades serão reveladas para fortalecer sua jornada espiritual.